Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Cadeira de Cinema. E hoje o episódio a gente vai falar sobre o processo para fazer um filme, que é bem longo, por sinal, não é da noite pro dia que se faz um filme. Então, a gente decidiu falar sobre esse, porque, enfim, a gente estudou isso e é bom saber o que a gente vai fazer para fazer um filme, né? A gente estudou isso por anos e anos, e tem muita gente que não sabe, mas tem curiosidade, e tem gente que sabe, mas sabe só o básico do básico. Pensa que é só produção, pré-produção e pós-produção. Não. Tem muita coisa. Tem coisa antes do filme entrar em pré-produção, tem coisa depois de pós-produção. Tem o marketing, tem várias coisas que a gente vai conversar aqui sobre. Então a gente vai começar do começo, não é, Marrão? Antes do filme entrar em pré-produção, tem que ter um filme. Tem que ter uma ideia. E às vezes a ideia nasce de algum estúdio compra um roteiro, ou alguém vende a ideia pro estúdio, por um processo que a gente chama de pitching, né? Que a pessoa vai lá, monta toda uma apresentação com o visual do filme, a ideia por trás do filme, e geralmente tu tem que vender a ideia com uma frase assim. Tipo, imagina esse filme com esse filme, só que isso aqui. Tem que ser alguma coisa que vai... É um hook. Exatamente, vai entrar na cabeça do pessoal dos estúdios, que geralmente o pessoal, os cabeças do estúdio, não é aquele pessoal criativo, né? É o pessoal... financeiro. Mais financeiro, ou por trás de... Né? É a razão por trás da criatividade, ou talvez a bênção, ou também a pior coisa que pode ter. Os famosos produtores. Porque os caras não querem saber, tipo, por que tua ideia é a melhor ideia. Quer saber como que eles podem vender essa ideia pro público. Enquanto eles vão lucrar. Exatamente. E muito filme bom e muito filme ruim acontece por causa disso. E aí também tem todo o processo... Tem um processo que funciona como se fosse um semáforo, né? Tem red light, green light e yellow light. Então, se tu tem um roteiro, tu manda pro estúdio e vende ideia. Se eles retornam com red light, é porque a ideia foi cancelada. Fracasso. Não vai rolar, tenta levar para outro lugar. Se for green light, é porque, vamos lá, a gente vai pegar essa ideia. Só que geralmente eles falam green light, só que tu precisa fazer umas mudanças. E se for yellow light, é porque eles estão pensando ainda. Estão na beirada e tem algumas mudanças que tu pode fazer para tentar vender de novo a ideia. E daí, se eles aceitarem, aí beleza, aí passa pro próximo processo. E nesse processo ainda às vezes não tem nem diretor. Não tem ninguém. Porque normalmente não é a mesma pessoa que escreve e dirige o filme. Normalmente tem um roteirista, normalmente tem um diretor. Em certas situações tem os dois. Às vezes não tem nem produtor, né? Porque muitas vezes, se é estúdio grande, eles que contratam todo mundo. Eles que contratam o produtor e o produtor vai atrás de diretor e todo mundo assim. Eles têm uma ideia. Tipo, tudo do cinema parte de uma ideia. A ideia pode ser boa ou ruim, mas daí eles vão aprimorando a ideia até se tornar um filme. O que a gente vê na tela. Porque também o roteiro, mesmo que depois é aceito, passe por todos os processos, o roteiro está constantemente mudando. Nunca é o roteiro original. Às vezes eles estão gravando no meio da produção, eles estão reescrevendo o roteiro também. Exato. Por exemplo, tem uma cena muito boa no filme do Thor Ragnarok, que o Thor olha o Hulk e fala, meu amigo do trabalho, mas na verdade essa cena não estava nem no roteiro. Quem achou essa cena foi uma criança que estava no set no dia e falou, o Hulk é amigo do work, é amigo do trabalho do Thor e tudo. E gostaram da cena e trouxeram. Não estava no roteiro. Também depende dos atores que estão, às vezes tem muita improvisação, ou às vezes tem, dependendo do diretor... Tem diretor que deixa o cara fazer o que quiser. Ou deixa o ator chegar e falar, eu tive essa ideia, o que tu acha? Será que a gente pode tentar? Quem gosta de fazer muito isso é o Martin Scorsese. Ele só deixa. Também depende do dinheiro por trás do filme. Com certeza. Essa indústria tem por dinheiro, literalmente. E tipo assim, tem diretores que são mais maleáveis, digamos assim, que topam fazer tudo, o estúdio que manda, ele só tá lá pra cumprir tabela.
E tem diretores que são mais pé no chão. Falam assim, ó, esse é meu filme, você pode estar pagando, mas você me contratou pra eu fazer o meu filme. É isso aí. Então a gente tem, por um lado, o Christopher Nolan, que é muito assim, tipo, o filme é dele. O estúdio não se mete no meio. Ele saiu da Warner, ele cancelou o contrato dele com a Warner. Que a Warner queria começar a colocar ideias. E tem outros diretores que, tipo assim, os Russo Brothers, todo mundo fala deles, os irmãos Russo, os caras que fizeram Vingadores, Capitão América. Ali, você não vê a história deles, você vê, eles são de elenco. Então, tipo assim, a ideia do filme todo, quem faz é a Marvel. Tanto que todos os filmes fora deles, da Marvel, não deram certo. Não, é um flop gigantesco, eu chamo eles de irmão flops. Então assim, você tem que saber muito bem quais diretores você pode confiar e quais diretores o estúdio quer. Porque isso é o mais importante, o que o estúdio está vendo. O que o estúdio quer colocar. Um fato muito similar que aconteceu em 2007 foi o filme do Homem-Aranha. A Amy Pascal, que agora é a mulher que vai fazer o 007, ela vai ser a produtora de 007, ela era a produtora dos filmes do Homem-Aranha. E o Avi Arad também. O Avi Arad queria que colocassem o Venom no filme do Homem-Aranha, do Homem-Aranha 3 com o Tobey Maguire. E o Sam Raimi, que um diretor incrível, 100% autêntico, segue o roteiro dele. Sim. Não queria. Não, quero Homem-Aranha, mais de um vilão vai ser too much, vai ser muita coisa pro filme e tudo, mas quiseram porque quiseram colocar. Na verdade, ele criou o Abutre pra ser o vilão. Qual era o nome dele? Ele é bem conhecido, é o Michael Keaton. John Malkovich. John Malkovich. John Malkovich. Nossa, ia ser ele, o Abutre. Eu acho que ia dar certo. Não sei, depois de ter visto ele no filme mais recente, aquele Opus, eu tava tipo... Mas ali era 2007, tava por tudo, tava lá em cima. Então, assim... E acabou que virou o pior filme do Homem-Aranha, dos três. Os dois primeiros incríveis, o terceiro foi um flop. Tanto que cancelaram logo em seguida. Tentaram trazer a ideia de novo, a Avi Arad queria mais vilão de novo. Sim. E essas coisas o estúdio atrapalha muito às vezes. Então, a ideia tem que ser muito boa, voltando pro começo. Tudo vem da ideia. A ideia tem que ser boa. Se a ideia é boa ou se a ideia é ruim, a gente nunca sabe. Quem sabe é o estúdio. E daí vai tirando aí. Aí depois a gente entra no processo de pré-produção, que agora é os 3 processos principais que muita gente já conhece. Que é o pré-produção. São os 3 P's. Pré-produção, produção e pós-produção. Mas tem muita gente que não sabe exatamente o que rola entre esses períodos, né? Pré-produção a gente chama os períodos de reunião. E mais reunião. Porque tem todo o processo de documentação. É o processo mais longo também. Sim. Disparado. Pode demorar anos. A primeira pessoa que o estúdio traz pro projeto é o produtor. E do produtor eles começam a contratar. Se o projeto já não tem diretor, né? Porque tem diretores que escrevem os roteiros e tal. Se o projeto não tem diretor, daí vai lá o produtor pegar o diretor. Com o diretor, daí eles vão lá atrás do elenco. Aí depois começa a chamar todo o crew, né? O pessoal do departamento de câmera, que não é só o diretor de fotografia, né? O diretor de fotografia, tem o... First AC. Não, tem os operadores de câmera, tem o primeiro assistente de câmera, segundo assistente de câmera. Dependendo do nível da produção, tem até o terceiro assistente de câmera. Primeiro o assistente diretor, o segundo assistente diretor. Daí tem o departamento de iluminação, que tem, né, o gaffer, daí tem todo o pessoal que toma conta de equipamento de eletricidade e tudo mais. É muitos steps. E assim... Tem vários setores, né, departamentos, principalmente no set de gravação. E o que muita gente não sabe é que toda a hierarquia é um copia e cola de uma hierarquia militar. Tanto que no set de gravação, os códigos que eles usam nos rádios é tudo código militar. É verdade. Verdade mesmo. Nunca tinha me tocado, mas é. Hoje em dia, tá tendo uma mudançazinha, às vezes, que eles estão contratando os atores antes dos diretores também. Em vários filmes, porque às vezes eles querem um nome grande no filme,
pra depois fazer o filme ao redor desse ator. Normalmente não funciona tão bem. Ou tem também aqueles casos que, tipo, o diretor ou a pessoa que escreveu o roteiro escreveu um papel específico para aquele ator em específico. A Nora, por exemplo, foi assim. A Nora, o Oscar winning, né? A melhor atriz, foi assim. O diretor escreveu o filme pra ela. Então, assim, tem muito jeito de entender como é que seria o pré da pré-produção, antes da pré-produção. Porque varia muito. E, assim, a partir daí, depois que pega o diretor, pega tudo, o diretor normalmente tem um DOP, que já trabalha com ele há algum tempo. Tem um DOP, daí tem um assistente do diretor, daí tem um segundo assistente também. Normalmente essas pessoas já trabalham juntos há muito tempo. Sim. Não é uma pessoa, vou pegar esse aqui pra fazer tal coisa, esse aqui pra fazer outra coisa, não. Tem situações que é assim. Tem. Mas é raro. É raro e geralmente a pessoa que é, tipo, a pessoa mais nova no set, que começou a trabalhar agora é o PA, né? O Production Assistant, assistente de produção. Esse é aquele que... faz tudo. Basicamente. E vai estar lá num canto observando a rua pra ninguém entrar no set. E ele normalmente nem é contratado assim pra todos os dias. Normalmente são 4, 5 dias que é contratado, às vezes passa mais tempo, às vezes passa menos. Sim. É um contrato mais curto. Se alguém no set não gostar de você no dia seguinte... Você não tá lá. Eu falando, tipo, não precisa voltar amanhã. Bem isso. Então, assim, o PA é bem descartável, digamos assim. A gente não sabe como é que funciona muito no Brasil. Eu não sei, pelo menos. Eu acho que o Marlon também não sabe muito. Mas aqui no Canadá e nos Estados Unidos é muito assim também. Tipo, se você é bom, você fica. Se você não é, mas conhece gente, você também fica. Ou se você não é bom e não conhece ninguém, é muito difícil. Questão de contatos, né? Aqui é muito contato. Agora, voltando para pré-produção, uma coisa que é muito importante... uma coisa que é muito importante é o departamento de arte. O departamento de arte é um dos maiores, se não o maior, de toda a produção. E é dividido em milhões de partes também. E é o departamento que tem mais trabalho na pré-produção. Sim. Na pré-produção e na produção. Por quê? Porque tudo que você vê no filme passa pelo departamento de arte e pelo diretor. E também tem a pessoa que tem que ir atrás de locação. Buscar locação, que é o Location Scouting, né? Isso aí já entra mais na parte de produção. Porém, o departamento de arte tem que estar junto, porque ele tem que autorizar praticamente. Eles têm que falar assim, ó, isso aqui vai combinar, isso aqui a gente pode mudar. E também tem todas as roupas, tem todo, né, o figurino, o make-up, e também eles têm que ver, tipo, o que o personagem principal vai usar, o que são as props, né? Que são as coisas que eles usam. Props é tudo que eles usam, que eles tocam. Tudo que ator toca. Não necessariamente. Se tem o objeto de herói que a gente chama. Que é tudo que o ator principal toca. Exato. Então, tipo, se ele toca num saleiro, é um objeto de herói. Basicamente. Sim. Às vezes tem uma coisa ali que antes não era nada importante pra história. Mas no meio da cena, a pessoa tá improvisando e pega aquele saleiro e decide usar pra alguma coisa. Tá? Isso é uma situação que acontece muito, muito mesmo. Sim. E às vezes é horrível pro departamento de arte porque ele só tem certa quantidade. Bom, e daí é trabalho de uma das pessoas mais importantes no set de gravação, que o nome é o Script Supervisor, né? O supervisor do roteiro. Que eles estão lá, eles pegam o roteiro... Aí eles colocam linhas e tal para marcar o tempo de cada cena. Você tem que cronometrar o tempo de cada cena. E toda hora, cada vez que acontece alguma coisa, eles têm que mostrar ficar de olho para ter a continuidade, né, de cena. Exato. E é um trabalho que, tipo assim, a gente tá falando de horas e horas no set. Então, assim... Sim, a pessoa tá sentada do lado do diretor e do diretor de fotografia, porque tem que ver ali no monitor a cena. Exato. É muito louco isso, porque há cenas que duram horas e horas e horas e horas.
Depende de quantos takes, né, por cena. E as cenas que são feitas demoram horas pra se fazer. Horas pra se fazer. Quando eu falo horas, eu tô falando, 10 horas pra montar o set, 10 horas pra fazer tudo, pra uma cena de 10 segundos. de um minuto, de 2 minutos. Então, assim, há muitas situações que você pensa, caraca, isso aqui demorou 2 dias pra ser feito, 3 dias pra ser feito pra uma cena de 5 minutos. E é muito normal, Sim. No meu trabalho antigo, a gente fez um set. Não posso falar pra qual é o nome do... Por causa do negócio lá, não posso falar como é o nome. NDA. É, o NDA. Eu não posso... É um contrato que, quando tu tá trabalhando na indústria, tu assina. É um documento legal que, se tu liberar alguma coisa do projeto que tu tá trabalhando no filme... Pagar. Aí... Lascou. Então, aí assim... vem aquele exército de advogados do estúdio atrás de você. Eu sei que aqui a gente não tem tanto acesso assim, mas assinado o contrato não pode ser falado. É. Então, assim... Mas foi 2 dias de preparação pra fazer o set. E foi uma cena de 10 segundos no filme. Ou na série, não posso falar. Mas foi absurdo. Tudo isso pra... uma cena minúscula. Claro que eu acho que eles podem reutilizar. Sim, porém... mas também tem aquelas cenas que, tu acha que vai demorar, mas a atuação é tão foda que o diretor já fica, beleza, esse é o take, é isso que vamos usar. Aí acabou. E tem cenas que eles demoram horas e horas pra gravar e depois nem acabam usando no filme. Exato, e tem muita cena. O filme, normalmente, você vê 1h20 e eles têm 6 horas, 7 horas de gravação, assim. É absurdo. Sim. É muito louco. E, assim, a pré-produção é muito importante porque você pega a visão do diretor e traz ela pra vida real. E a gente fala que é reunião. Por quê? Porque é... Reunião. Porque é isso, né? Porque é o processo das documentações, porque tu precisa... Vocês vão pegar a locação, daí precisa documentação da cidade, ou vai precisar a polícia lá, beleza, tem que ver por quantas horas e tudo mais, tem que fechar uma rua, tem tudo isso, daí tem a parte financeira. Tem a parte também de você falar assim, nossa, a gente tá gravando em Los Angeles, a gente tá gravando em Los Angeles, mas a próxima cena a gente vai ter que mudar pra Londres. Sim, daí é o que eles chamam de fazer o famoso move, né? Daí eles levam o que eles chamam de circles, que não é um circo, é os trailers com todos os equipamentos, os atores e tudo mais, que tem que levar de um canto para outro. Daí isso também é toda uma parte de logística que vai por trás da criação do filme. E depois tem as reuniões também, que tem que ter a reunião com o diretor e o diretor de fotografia, para decidir que equipamentos que vão precisar. Qual vai ser o tom do filme, a paleta de cores, tudo isso vem antes. Até muita gente acha que não precisa, mas o editor, é muito importante ele estar na pré-produção. Por quê? Porque daí tu vai estar, às vezes o diretor e o diretor de fotografia não tem muita noção de edição. Aí o editor vai lá e vem e fala, beleza, mas essa cena não tem como fazer a transição dessa cena para essa cena assim. Aí eles têm que explicar, aí eles têm que montar todo o storyboard, que o storyboard é basicamente... É o filme. É desenhos assim, rascunhos, mostrando como vai ser cada cena. Dá pra ter uma ideia já, porque tudo tem que ser planejado, tem que ser pré-planejado. Até quando tu chega no set, vai ter X que vão marcar a posição de onde a câmera vai ir. Porque tem que ser ali exatamente. E é tudo, cronometrado, porque realmente tempo é dinheiro. Até as coisas até o improviso é planejado. Exatamente. É exatamente isso. Até o improviso é planejado. Até o improviso é planejado. Se os atores querem improvisar, e aí é geralmente o trabalho do primeiro assistente de direção, do diretor. Que a pessoa tem que saber quanto tempo a gente tem para gravar nessa cena, né? E se entra no nosso cronograma, se entra no nosso budget, a gente faz. Se não, esquece. É a pessoa que mais sofre
na produção. É o primeiro e o segundo assistente de direção. Porque aquela pessoa... As duas pessoas que mais sofrem é o produtor, que é o produtor mesmo, não o produtor executivo, porque o produtor executivo tem isso também. No departamento de produção não é só o produtor. Tem vários tipos de produtores. Tem um produtor executivo, tem um produtor que cuida só das finanças e tudo mais, e o produtor mesmo é aquele que está no set. Mas vamos esperar para falar dele quando a gente chegar na produção. Mas ele é importantíssimo. Mas por que o assistente de diretor que mais sofre? Porque é essa posição que tem que falar não. O trabalho dele basicamente falar não pra tudo. É uma das posições mais odiadas pelo pessoal que tá no set. E tipo assim, ele é 100% com o tempo. Mas sim, falando de set, vamos pra produção. Vamos. Porque a produção é a parte mais curta de um filme. É a parte mais curta. Sim. A gente tá falando de 3 a 6 meses no máximo. Às vezes demora. Dependendo. Se tiver reshoot, ou se quiserem mudar a história, que acontece muito também. Sim. No pós-produção, aí eles vão gravar mais, mas tipo, normalmente a média de tempo numa produção, dependendo do tamanho, é de 3 a 7 meses, 8 meses, 6 meses. Não é um tempo muito curto, porque a pré-produção já fez tudo, já planejou tudo. Você tem esse mês até esse mês pra gravar tal cena, você tem esse dia até esse dia pra gravar essa cena, você tem... Eles quebram tudo. Tem um cronograma pra cada local, a gente tem essa locação de tal dia até tal dia, né? E tu tem que planejar, na pré-produção tem que planejar até pro tempo, né? Pro clima, porque tem muita cena que é exterior. A gente precisa que seja sol, precisa que seja, sei lá, sunset, né? O famoso golden hour. Horário de ouro. E assim, agora na produção é onde o caos começa. Porque é tudo cronometrado, como a gente falou. Então, do começo ao fim é tensão. Todos os horários tem que ser seguidos. Quando não é seguido, é o fim do mundo. Sim. Tanto que muitas situações, quando o ator se atrasa, é tipo um caos. Por quê? Porque é muito dinheiro envolvido. E quando um ator se atrasa ou um ator não tá bem no dia e tudo, é milhões perdidos num dia. Não, tem produção que se tu perder um dia de gravação, perdeu metade do budget do filme. E às vezes você perde um dia de gravação, você perde 6 meses pra poder gravar de novo. Então aí o filme atrasa. Deixar. Aí vem as cenas do green screen várias vezes, que é aquela tela verde. E aí já vem outro tema para outro vídeo, mas não somos muito fãs. Não só isso, mas tem também as ADR, né? As redublagens. Redublagens. O ADR é tipo assim, tem muita cena que acontece no filme do Wolverine, por exemplo, do Logan, quando ele tá correndo e é um wide shot, sabe? Wide shot é aquela filmagem bem ampla, assim, que pega tudo. Então eles precisam regravar, porque o boom às vezes não chega até lá e o microfone às vezes não consegue ficar conectado. Então, assim, eles precisam regravar. Mas isso já é processo de pós-produção. Isso aí é outro assunto. A gente vai chegar lá. Não, mas então, assim, o processo de produção do filme é o mais curto. Demora, e o mais caótico. É um caos puro. Porém, vem o processo mais nerve-wracking, que é o mais ansioso, assim, o mais nervoso. É pra ver se todas as peças das duas últimas todas as fases anteriores vão conseguir ficar conectadas. Mas sempre acaba acontecendo mudanças no meio da gravação. Não só o roteiro, mas também o set ou... várias coisas. E então vem a parte mais... eu não diria difícil, mas a mais desafiadora, que é a pós-produção. E também o processo é mais longo ainda, porque assim, né, na gravação vai sempre acontecer coisas, só que na pré-produção tu já vai ter o plano A, B, C, D, eles nunca preparam, eles sempre se preparam pro pior, mas às vezes o pior que eles se preparam não é o pior que vai acontecer. Como a gente sempre fala, tu tem que planejar para gravar. E depois tu tem que planejar pra esperar o pior. Tu tem sempre que esperar o pior, porque
E às vezes o pior é pior do que a gente pensa. Exatamente. Nunca dá pra prever exatamente o que vai acontecer na gravação. Mas daí depois tem o pós-produção, né? Que é um processo extremamente longo, demorado. Às vezes demora mais de ano, dependendo. E às vezes bem intenso também. Aí os atores estão livres praticamente por um tempo. Tão e não tão, né? Estão e não estão. Se precisar de recall, reshoots, eles vão ter que voltar. Mas eles já estão, muitas vezes estão livres. E agora o que sobra mesmo é o diretor, o cinematógrafo e o famoso editor. O editor, o assistente do editor. Porque assim, departamento de pós-produção também é enorme, né? Não é só o editor. A gente tem um assistente do editor, que ele é a primeira pessoa que vai receber toda a mídia, que é o vídeo, o áudio, tudo que foi gravado no dia. Ele vai preparar o projeto do filme. E a mídia e o áudio são duas mídias diferentes. Exatamente. Duas coisas completamente diferentes, né? Porque a gente grava, como diz, double system, né? Porque tem o pessoal do áudio no seu canto, o pessoal de câmera no seu canto. Tem como gravar os dois juntos, mas aí vocês vão estar grudados um no outro e não tem como fazer as coisas funcionar certo, né? Exato. O pessoal do áudio precisa estar lá no meio da coisa. Mas enfim, e aí o assistente, ele é o primeiro que recebe tudo. Ele vai organizar e preparar todo o projeto de acordo com como o editor gosta. E ele vai fazer o processo de... Ele vai pegar a mídia, vai fazer todo o processo para deixar... comprimir a mídia, porque tu vai receber a mídia, vai ser 4K, 8K. Não importa o computador mais foda que tu tiver, pode ser o computador da NASA. Tu não vai conseguir editar a mídia RAW do jeito que tá. A quantidade de vezes que perdem mídia é um caos, porque... Não, sim. Se perder a mídia, já era. O filme acabou. Bom, e é justamente por isso que toda produção tem que ter, no mínimo, se for uma produção gigantesca, tu vai ter tipo uns 20 lugares onde a mídia vai estar, né? E vai estar no hard drive com o diretor, no hard drive com o produtor e por aí vai, porque sempre tem que ter um backup do backup do backup. E também tem muito estúdio que eles têm um cloud system, que eles têm servidores, um quarto de servidor dentro do estúdio, que daí é onde eles armazenam toda a mídia ali também. Tem várias situações que é por isso que às vezes rola muito hack e eles liberam muitas coisas, né? A Sony passou por isso. Passou com o filme do Homem-Aranha. A Disney também, enfim. Aí, né, ele organiza todo o negócio ali e daí entrega pro editor. Mas antes de tudo isso, a gente também tem o cara que vai lá no set todos os dias, no meio-dia e no final da gravação, para pegar a mídia. Esse é o cara que vai pegar todos os cartões e vai trazer e vai salvar tudo para passar pro assistente do editor. Sim. E aí depois, quando tudo isso estiver organizado e pronto, aí que o editor entra. Aí ele vai sentar numa sala... sozinho. Sala escura. Sala escura, vai olhar ali, porque, tipo... quando chegar no editor, ele não vai ter tempo para olhar tudo que foi gravado. Isso é o trabalho do assistente do editor. O cara vai olhar tudo que foi gravado, vai fazer notas e vai colocar pontos. Aqui, tu começa a editar aqui, depois que ele falou ação e antes ele falar corte. Né? E aí que começa o processo. Aí o diretor vai sentar com ele, às vezes, né? Tem muito diretor que gosta de fazer parte do processo inteiro. Tem diretores que, tipo, deixam o filme na mão do editor e boa sorte. Sim. Se vira. Olha o roteiro e vai fazendo o filme. Tem muita coisa também que o filme muda muito na edição. É o que mais muda. Tu pode mudar o tom do filme,
tu pode mudar completamente a história. Muitas situações mesmo, o Alfred Hitchcock falava muito isso, que você pode ver um cara, certo? Olhando para uma mulher. Você pega um cut do cara olhando para a esposa. Você pega o cut do cara olhando para outra mulher. Pode ser o mesmo cara. Ele pode estar olhando para a mesma pessoa, mas o poder da edição é que você pode colocar esse cara olhando para essa pessoa, volta por exemplo, como é que eu posso explicar isso só por voz? Vamos lá. Você tem aqui uma cena de um cara olhando pro nada. Aí aparece a cena do cara e depois mostra o que o cara tá vendo. Nada. Sim. Aí ele fala um cara deslumbrado. Você vê a cena do mesmo cara olhando para um prédio. Mesma cena do cara olhando para um prédio e aparece a cara deslumbrado. É o mesmo cara, é a mesma cena, sim, mas onde ele está olhando é diferente. E isso pode mudar 100% o filme, um pequeno mínimo detalhe como esse. Tem muita coisa que rola na pós-produção que pode mudar 100% o filme. Uhum. E isso não é nem a metade das coisas, né? Porque daí a gente tem os cuts, né? E aí a gente começa primeiro com o rough cut, que o rough cut é tipo o editor senta ali e vai juntar tudo do jeito que for, vai fazer os cortes, vai juntar tudo, às vezes nem rola edição de áudio ainda, esse processo. Eles colocam assim pra ter, mas não é necessário. Aí o que acontece? Quando eles terminam, daí eles vão assistir e tudo mais, aí beleza, isso tá funcionando, isso não tá funcionando, e aí depois eles vão assistir junto com o diretor e só com o diretor, na verdade. O produtor só vai assistir o filme quando tiver depois. Mas ele pode ter o say dele e mudar o filme todo se quiser. Ele pode, mas, né? Não é ideal. Não é o ideal. Mas acontece muito também. Sim, acontece muito. Aí depois disso tem um corte do editor, que é a versão do editor. O cara não tava lá no set, mas ele tem, né? Ele tem um roteiro. E ele tem uma noção mais ou menos do que o filme é para ser. Então ele vai editar de acordo com a criatividade dele. Então daí eles vão assistir, ele vai lá e ele vai assistir o filme de novo com o diretor. Aí eles vão ver o que funciona, o que não funciona. E o que o diretor vai querer mudar. Porque, exatamente, assim, porque daí depois vem a versão do diretor, e aí depois ainda tem a versão do produtor, e aí tem a versão do estúdio, né? Dependendo. Tem muita situação também que o diretor, não muita, mas algumas situações muito famosa, por exemplo, Her, que gravou tinha uma atriz antes da Scarlett Johansson, gravou o filme todinho. Quando estava na pós-produção, percebeu que a voz da mulher que tinha sido gravada, que eu não tô me lembrando o nome dela agora, não match tanto. Então contrataram a Scarlett Johansson pra regravar todas as cenas. E ela regravou tudo no telefone dela. E foi pro filme. E funcionou. Mas tipo assim, esse é um processo. Também não... Facilitava, porque era só a voz. Porque era só a voz, exatamente. É um ótimo filme, por sinal, assista. Muito bom. E aí depois de todos esses cortes, a gente tem também o Fine Cut, né? Que é quando já tá indo pra última versão do filme. E aí depois tem o Master Print, que daí esse deu... É o final. Fechou, é a versão final, ninguém mais vai Ninguém toca. E lá vai. Só que entre esses processos... Tem um test screening. Mas não é só isso, né? Porque daí também tem um test screen, que daí essa geralmente é a versão do produtor ou do diretor. E vê a aprovação do público vendo o filme. E daí vê o que vai mudar e tudo mais, mas aí nesses processos a gente tem a edição offline, que é a edição que o editor faz, e tem a online. A edição online é quando entra para a parte de efeitos visuais, coloração do filme. Que é outra pessoa que faz, tem um colorista. Outra pessoa, outro departamento gigante dentro do departamento de pós-produção. E geralmente o negócio de pós-produção, eles contratam externo, né? Às vezes, dependendo do estúdio, eles têm o próprio departamento. A Disney tem o próprio dele. Agora, não tinha. Sim. Porque agora eles fazem parte da Union, né?
Tem isso também. Tem isso. E aí, mas tem muitos estúdios que eles contratam externo. Aí, tipo, a pessoa que faz a edição offline ou terceirizado, daí depois vai para outra, porque tem muitos estúdios de pós-produção, casa de pós-produção que a gente chama, que é focado só na parte online de coloração e tudo mais. E aí também tem a mixagem do áudio, sound design, que daí eles constroem todos os efeitos sonoros e daí eles fazem toda a mixagem. A mixagem é quando eles pegam a trilha sonora, as falas, os efeitos sonoros, tudo junto e eles montam tem que ser ou 5.1 ou 7.1 e agora, se eu não me engano, o Dolby Atmos agora é 9.2, algo assim, nos cinemas. Isso para IMAX. Que é o melhor jeito de assistir um filme, por sinal. Sim. É outro mundo. Você entra no filme de um jeito absurdo. Uma das partes mais loucas disso é que aqui onde a gente mora, em Vancouver, só que tem a casa de produção. Tem. Casa de edição, quer dizer. De pós-produção. De pós-produção, de todas as etapas de pós-produção. E, aliás, falando em pós-produção e efeitos visuais, Canadá, mas Vancouver, sim, a parte da colônia britânica, em específico, é o primeiro lugar no mundo onde a gente tem 3 virtual stages. Que virtual stages, para quem não sabe agora, que o software Unreal Engine está começando a ser usado para efeitos visuais, que antes era só para jogos. Sim. Né? E aí agora a gente tem esses virtual stages, que são tipo um lugar enorme, que é como se fosse um palco 360, com umas telas gigantes, e nas telas tu tem um mundo virtual, que daí quem tá fazendo os efeitos visuais está programando tudo junto ali, conectado com a câmera. Facilita muito também a atuação do Exatamente, atores. Porque isso, diferente de tela verde, o ator consegue ver o que tá acontecendo ali, entendeu? Por isso que muita gente fala que isso é o futuro. Sim. Porque também, além de ser um mundo virtual, eles combinam junto com efeitos práticos. Tanto que tem... O Mandalorian usou isso muito. O Mandalorian foi o primeiro a usar isso, que foi completamente gravado aqui. E tem o filme The Creator, que também é muito foda. 80 milhões só pra fazer, por sinal. Super barato. Não, 20. Não, The Creator foi 80. Foi 80, foi verdade. 80. 10 foi o Godzilla. E The Creator, o que eles fizeram diferente é que eles usaram essas telas, só que em locação. E na locação eles construíram os sets, mas dentro do set eles tinham essas telas para usar como uma imagem de computador ou algo assim, porque era ficção científica. E funciona. Funciona muito bem. Muito melhor que tela verde. Funciona muito bem. E você sente a diferença também na atuação. Sim. Porque o ator, ele precisa de um... Eu falaria um impulso, tipo um empurrãozinho, às vezes, pra ele entrar no personagem. E às vezes funciona muito bem porque ele tá vendo o environment que ele tá ficando. Ele então, sabe com o que ele tá atuando, ele sabe como ele precisa se movimentar, como o ambiente vai reacionar aos movimentos dele. Quando eles atuam com tela verde e é filme, sei lá, de fantasia, às vezes o dragão que tu vê na tela é uma bolinha de tênis. Aí o ator olha pra aquilo e fica tipo, beleza. Ele tem que imaginar que aquilo é um dragão e tem que atuar de um jeito que fique meio... O Thanos, eles usavam isso também. O Thanos era uma bolinha de tênis, o Hulk era uma bolinha de tênis. Não, às vezes tem... E coloca uma maquete, né, da cabeça dele também. Em cima da cabeça do Josh Brolin, eles colocavam uma maquete. Tem filmes que daí, quando é pra ser, tipo, o ator, é pra ser o personagem, mas eles estão usando tela verde, eles usam... E nem eles fazem com jogos, pra gravar a movimentação, pra depois fazer o personagem virtual. Que é motion capture. Né? Motion capture. É tipo aquela... É uma... Captura de imagem. É uma roupa, tipo um colã. Com vários pontinhos na cara pra pegar todas as feições do rosto. Vários pontinhos na cara e pelo corpo e tudo mais. E tem também vários estúdios que o que eles fazem, eles escaneiam também a pessoa. E tu entra numa doma assim, com várias câmeras ao redor, e tu tem que ficar fazendo várias expressões enquanto as câmeras vão tirando fotos. Na nossa faculdade tinha isso.
Tinha. Era um dos poucos aqui no Canadá, aqui em Vancouver. Pra quem gosta de jogos, um jogo e um estúdio que usa muito isso é o Kojima Productions e o Death Stranding. Todos os atores que estão naqueles jogos, eles foram escaneados, assim. No jogo do Star Wars também, no último. Não, eles usavam só o motion capture mesmo. Pro rosto dele, né? O Homem-Aranha também usou só o motion capture pro rosto. Sim. Tem muito jogo que usa isso. E a vantagem de jogos também é que você pode... tem muitas similaridades com o filme. Hoje em dia também, ainda mais os jogos que estão usando Unreal Engine. Um exemplo muito foda é Hellblade. E pra quem conhece esse jogo, tipo, tu vê as expressões da personagem daquele jogo, é tipo... É absurdo. É absurdamente realista. E também o jeito que eles gravaram o áudio, né, que foi em 360, tu ouve as vozes assim, parece que tá do teu lado. Mas enfim, é outra história. É outra história. O Keanu Reeves também fez por Cyberpunk. Ah, sim, o Keanu Reeves fez a voz lá no Cyberpunk 2077. E o Idris Elba também, né, expansão. E o Giancarlo Esposito tem vários. Pro Far Cry. Jogos agora tão foda que agora os atores de cinema querem fazer parte também. Assim, mas eu acho que é praticamente isso por pós-produção. Por pós-produção, sim. Só isso por pós-produção. E agora a parte mais... É isso e não é. Tem muita coisa por trás. Verdade. Né? Cada parte de pós-produção, efeitos visuais, tem todo um departamento gigante, e daí é outra coisa. Só que é muito conteúdo. Mas se tiverem interesse, a gente pode se aprofundar ainda mais e fazer outros episódios. A gente pode fazer um de cada... A gente tá dando uma ideia por cima aqui de cada um. Se vocês quiserem, a gente pode dive in, tipo, ir direto pro ponto e quebrar em 3 partes, falar pré-produção, pós-produção. Ou mais e falar só especificamente sobre como funciona cada departamento. Exato. Se vocês quiserem, vocês me botam lá no Instagram, pode cadeira, ou botem em outro... Bota no Spotify, no YouTube, se estiver escutando pelo YouTube, não sei onde vai estar. Bota nas plataformas, onde vocês quiserem, só escrever lá. Queremos ver mais coisa, a gente vai, pesquisa direitinho, bota pra vocês escutarem, vocês vão ficar felizes. E agora a parte final, que... Processo de distribuição, processo de marketing, né, que... Boa parte do budget do filme sempre vai pro marketing. E marketing, uma coisa que muita gente não entende também é que marketing muitas vezes não é feito pelo estúdio, é terceirizado. Hasbro faz, tipo, o que dá mais dinheiro pra estúdio, por exemplo, pra esses filmes grandes, não é o filme em si, são os bonecos. São todas essas coisas por fora. O filme dá muito dinheiro, dá. Mas acredite se quiser, o filme dos Vingadores fez 2 bilhões de dólares... Mas não foi o maior lucro do filme. É porque hoje em dia estúdios gigantescos, tipo a Warner, Disney, eles têm umas expectativas monumentais em cima dos filmes deles, que só o filme em si não tem como chegar naquele número. Então tem todo o merchan por trás do filme e tudo mais. Ou aqueles... Produtos licenciados. Aquele balde de pipoca especial que você vai e compra lá no cinema, que é sempre um valor extra, porque não tá dentro do valor do que tu paga no cinema e tudo mais. Eu tenho uma coleção enorme, por sinal. Eu tenho uma coleção bem grande disso. Tem, realmente. Eu tenho uns 20 aí guardados. Todos os bonecos você vê, camisas... Mas o marketing em si também não é só isso, né? Tem os trailers, que trailer também não é feito pelo estúdio. Tem casas de pós-produção... Focados em trailers. Que o trabalho deles é só fazer trailer. Teaser, trailer e tudo aquilo. Claro que tem que ser aprovado antes pela produção do filme, pelos produtores, mas assim, aprovar pelo produtor e pelo diretor são 2 coisas diferentes. Sim, às vezes eles... isso é mais o dizer do estúdio do que o diretor. Exato. Muitas vezes. E por isso que às vezes a gente vê muito trailer que tu assiste... E fala, tipo, tá dando o filme todo, tá entregando o filme. Não só isso, mas às vezes tem muito processo de marketing ou trailer que tu assiste, e daí tu assiste o filme, parece que a pessoa não sabia o filme que tava vendendo. Verdade. Tem muito trailer que tu assiste, e daí os caras ficam tipo, esse é o filme de terror mais assustador de todos os tempos.
tu assiste o filme e é um drama histórico. O Wolfman foi um exemplo. O trailer do Wolfman, incrível. Um filme, ok. O Nosferatu também, outra coisa. Um filme que sofreu muito por causa disso foi The Witch, né? Falando do Robert Eggers. Porque o marketing todo era tipo, esse vai ser o filme mais assustador que você vai ver na sua vida. O pessoal assistiu, era um drama de época. Com uma pitada de terror psicológico ali. Mas o foco mesmo era o drama de época entre a família e as coisas que aconteciam naquela época. Tanto que o jeito que eles falavam era aquele inglês britânico pesado, antigo, assim, que tu precisava de legenda pra entender. De legenda, porque acho que nem o pessoal que mora lá na Inglaterra entendia direito. É engraçado, quando eu tava estudando Shakespeare, a gente tinha... que a gente lê em inglês, né? Sim. Então tinha tudo bonitinho e do lado tinha explicando o que tava falando. Quando tu lê Edgar Allan Poe, tem muita coisa que... Eu tenho um livro dele que é sem as edições, né? Depois, ou seja, tipo, é o jeito que ele escreveu. Não é impossível de ter. Eu lia aquilo, eu ficava toda hora no Google pesquisando. É muito diferente. Mas enfim, né? Daí o pessoal viu o trailer esperando um filme de terrorzão com jumpscare e sangue, não sei o que. Daí foi lá e assistiu. Era aquele drama histórico. É um filme muito bom. Muito bom. Só que tu vai gostar do filme se tu saber o tipo de filme que é, né? Daí o pessoal tava esperando uma coisa, viu outra coisa e ficou puto, né? Tem que esperar, tem que ter uma expectativa. Exatamente. Assim, quando o marketing cria uma expectativa errada pro filme, complica muito. Sim. E às vezes o marketing pode... Como é que eu posso explicar isso? Situação da Branca de Neve, por exemplo. Só que o que aconteceu com a aceitação da Branca de Neve? A atriz principal... Falou muita besteira. Porque eu acho que ela não tinha nenhum tipo de treinamento com a mídia. Ela falava que ela achava que era o certo e, assim, quando você fala... E o jeito que ela falava do filme parecia como se ela tivesse dirigido o filme. Daí o pessoal foi assistir o filme, todas aquelas coisas que ela dizia que não ia acontecer no filme, aconteciam. O filme é um filme muito fraco também, né? Assim. Mas, assim, é para outro podcast. Exatamente. Mas, assim, tem muitas situações que você... Por exemplo, a Hasbro faz muito isso, o Funko faz muito isso, que eles a Lego, então, nem se fala. Nossa, sim, tem. Que o que acontece? Eles entregam um filme. Eles entregam personagens, eles entregam coisas que eram pra ser segredos. Por quê? Porque eles anunciam os brinquedos e os colecionáveis do filme antes do filme sair. E muitas vezes os colecionáveis acabam sendo alguma coisa que vai acontecer no filme. E tu só saberia se for assistir o filme. Saiu esses dias, por sinal... A gente tá gravando aqui no começo de abril. Saiu esses dias, por sinal, o brinquedo da Hasbro do Sentry. Antes, e não soltaram ainda o uniforme todo, mas tá lá, o uniforme todinho do Sentry. Exatamente. Que, por sinal, tá incrível. Mas, sim, antes do filme lançar, estão se fazendo um maior auê, guardando tudo. É foda. E tem muito estúdio que também eles vão lá e em vez de liberar só um trailer, só um teaser, libera tudo. A cada mês ou a cada semana eles liberam tipo 2, 5, 10 trailers, tudo de 3 minutos. Tu assiste os trailers, tu já assistiu metade do filme. Aconteceu isso com o Wolfman, de novo. Voltando pro Wolfman que saiu esse ano, Homem-Lobo, Lobisomem. Não sei como tá em português. Soltaram a transformação do lobisomem uma semana antes do filme lançar. Superman, semana passada, soltaram 4 minutos dele apanhando. Então, soltaram 5 minutos do filme. Eu vi aquilo e fiquei, eu não vou assistir, eu vou esperar até o filme sair, porque... Mandei pro Marlon e falou, não vou ver não. Tá bom, esperar até julho. Mas, assim, essas situações acontecem muito e às vezes com a aprovação da direção, da produção, tudo, porque eles precisam criar uma vontade maior para você assistir o filme. Outro exemplo também era um filme, eu até esqueci o nome do filme, mas é um filme que toda a pegada do filme é tipo esses ladrões, assim, eles foram contratados para ir sequestrar essa pessoa, né, nessa casa. E só que toda a pegada do filme é que tipo, eles estavam sequestrando uma criança que acaba sendo um vampiro e a filha de um vampiro. Só que eles não sabem isso. É com o Al Pacino esse filme? Não.
Só que eles não sabem isso. E daí o que acontece? Esse era todo o twist do filme. Entendeu? Daí nos trailers eles vão lá e eles entregam isso. Aí tu assiste o filme, na primeira metade do filme, eles escutando barulhos e pensando, meu Deus, o que é isso? Só que tu que vê o trailer, tu fica tipo... Eu já sei. É um vampiro. Aí perde toda a graça do filme. A gente pode fazer outro episódio só falando de trailers que acabaram os filmes. Exatamente. Outro também que trailers são muito melhores que os filmes também, porque... Tem muito trailer que é melhor que o filme e tem muito trailer que é uma bosta, mas o filme é incrível. Então, assim, isso aí a gente pode com certeza fazer um episódio se vocês quiserem. Porque tem muitas situações assim. Então, eu acho que depois disso começa a lançar o filme, tem as críticas do filme e é basicamente isso. Vai pro cinema, se for bem. E também tem todo os junkets, né? Que é toda a turnê que os atores, o diretor tem que fazer para promover o filme, assim, nos meses antes do filme ir. Aí eles vão lá pra CinemaCon, Comic Con, todos esses eventos e tal. Aí tem também Cannes, tem todas essas coisas. Não, isso depende do filme, né? Se for um filme independente, um filme A24, ou dependendo do filme, eles fazem o que a gente chama de Festival Run. Antes de entrar e fazer o lançamento global, assim, mais generalizado. Que o Festival Run é o filme passando por festivais. E o que acontece? O filme não pode estrear em nenhum outro lugar antes de passar nos festivais, porque os festivais querem exclusividade. Se o filme foi liberado online ou estreou em algum outro país, em algum outro cinema, antes de passar no festival, tu não vai entrar no festival. Não pode. Por sinal, estamos aqui, Marlon ganhou um festival, viu? Fez parte de um elenco de um aí. Eu fiz a composição de um curta-metragem independente irlandês no London Global Film Festival, que é um dos festivais lá de Londres. Ganhou. A gente ganhou por melhor trilha sonora e melhor edição. Olha aí. E eu tenho outro curta que agora tá em vários festivais também. Só tá esperando pra ver o que vai acontecer. Vamos ver. Cenas dos próximos episódios. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast Cadeira de Cinema. Vamos começar a lançar mais coisas no Instagram também, fazer nossas críticas pelo Instagram. E daqui a pouco a gente fala também quando que vai começar a sair os episódios. Então, já no Instagram a gente vai explicar tudo direitinho, quando vai sair os episódios, os schedules. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até logo. Valeu!